surgiu em Roma um monge britânico negando que o pecado de Adão fosse imputado a toda a humanidade. Para ele, o ato cometido no Jardim do Éden não fora a desgraça de todos os homens, mas aquele homem que desobedecera a Deus no princípio da criação legou para os seus descendentes um mau exemplo, e isso causou uma das maiores heresias que o cristianismo primitivo teve que combater. Lhes apresento então o pelagianismo. Pelágio nasceu na Inglaterra por volta de 354. Posteriormente, ele vai tornar-se um monge ascético e vai morar em Roma até antes da queda da cidade, em 410. Não é tão fácil traçar uma biografia de sua pessoa, uma vez que praticamente todas as informações que nós temos a respeito dele derivam das obras de seus opositores. Os relatos que nós temos de Pelágio, na verdade, emanam das obras de Agostinho, das obras de Jerônimo e das obras de Paulo Orósio. O historiador Adolf von Harnack, expoente do protestantismo liberal no século XIX, em seu livro propõe 18 premissas pelas quais nós podemos compreender ou fazer um mapeamento de qual era o significado das ideias que Pelágio estava propondo ali no século IV. Segundo o esboço fornecido por Harnack, o pensamento de Pelágio pode ser compreendido a partir dos seguintes pressupostos. Para Pelágio, a natureza não foi criada apenas boa, mas incontestavelmente boa. Mesmo o pecado de Adão não pôde deturpar a bondade intrínseca da natureza humana. Pelágio explicava que o pecado existia como resultado das armadilhas de Satanás e da concupiscência sensual. Dessa forma, para ele, o pecado e as tentações poderiam ser superadas pelo exercício da virtude, uma vez que nem a lascívia e nem a concupiscência emanam de dentro da própria essência do homem. Pelágio entendia que sempre havia a possibilidade dos homens permanecerem sem pecado. O homem pode ser perfeito e, para Pelágio, alguns teriam sido. Nesse ponto, Pelágio estava rompendo visceralmente com toda a dogmática do cristianismo ao longo dos primeiros séculos, uma vez que, desde muito cedo, a partir de interpretações dos textos neotestamentários, os pais da igreja, os cristãos, acreditavam no que é chamado de pecado original, ou seja, os homens estão corrompidos e fadados à natureza pecaminosa por causa da queda de Adão. Afirmando assim mais um ponto destoante de toda a teologia cristã. Até então, Pelágio argumentava que a progenitura, ou seja, os descendentes de Adão, não herdaram a morte natural nem a morte espiritual em função do pecado do homem no jardim. Para ele, os seus descendentes só provam a morte espiritual, uma vez que, na semelhança de Adão, também decidem pecar, também decidem experimentar o ato da desobediência à lei de Deus. Em outras palavras, Pelágio estava afirmando que o pecado de Adão e a sua culpa de forma alguma foram transmitidos à sua descendência. E todos os homens são criados por Deus na mesma posição que Adão gozava antes da queda. E quando tratou desse ponto, ele teve que observar a questão da universalidade virtual do pecado. E Pelágio resolvia esse dilema argumentando que os homens estão também imersos no pecado porque tomam o mau exemplo de Adão e decidem desobedecer a Deus, divergindo drasticamente da teologia cristã que se desenvolvera até então, que batizava as crianças, inclusive para causar a regeneração e retirar o pecado original. Para Pelágio, as crianças não nasciam com a culpa e com a natureza depravada em função do pecado de Adão. Ele argumentava com convicção que os homens são criados por Deus na mesma posição que Adão gozava antes da queda. E o conceito de graça significa que a graça facilita a bondade, ou seja, a graça de Deus faz com que seja mais fácil para o homem praticar a justiça e ser justo. Segundo Pelágio, e aqui divergindo mais uma vez drasticamente da tradição cristã, a natureza não requer a graça a fim de cumprir as suas obrigações. O livre-arbítrio é absolutamente capaz de ser obediente a Deus, de exercer a moralidade e de rejeitar o pecado. No entanto, em função do mau exemplo dado por Adão e por os homens que também decidem pecar,
A graça vem para facilitar a bondade e a justiça. Mas observe, para Pelágio, de forma alguma a graça é essencial para que alcancemos essa justiça. O homem pode e deveria ser bom sem a ajuda da graça. Por consequência de toda a construção teológica que Pelágio fez em torno dessa questão, para Pelágio, a principal obra de Cristo foi fornecer aos homens o exemplo do poder do arbítrio, do poder que o homem tem de forma intrínseca de obedecer a Deus, de rejeitar o pecado e de viver em justiça e retidão. O vídeo de hoje, então, dá início à nossa primeira playlist aqui no canal. Nos próximos vídeos eu estarei abordando como que o dogma agostiniano, em resposta ao pensamento de Pelágio, vai se perpetuar na história, como Agostinho vai ser interpretado, reinterpretado, utilizado dentro dessa conjuntura de discussão de livre-arbítrio, graça, predestinação, e mesmo como que as ideias de Pelágio, que embora tenha sido condenado, como nós vamos ver no próximo vídeo, ainda se perpetuam, ainda aparecem em alguns momentos da história do cristianismo, e como até mesmo releituras podem ser feitas a partir de uma perspectiva onde a concepção de Pelágio ganha uma nova roupagem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, não perca as nossas notificações, os próximos vídeos darão continuidade a esse tema, e se você compartilhar, dar o like, deixar aqui o seu comentário, a plataforma impulsiona o nosso trabalho e nós continuamos aqui engajados em produzir um conteúdo de qualidade para você que quer aprender mais sobre a história da religião cristã.